Queridos, boa noite. Graça e paz da parte de Cristo a todos. A minha oração é que todos estejam tão felizes e até emocionados como eu. Essas coisas acontecem, gente. Isso aí, quem sabe faz ao vivo, né? Então é assim mesmo. Agradecer a Deus pela oportunidade de rever. O pastor Valdemir foi professor no Seminário do Sul. Obviamente, muitos alunos passaram por lá. E hoje é um prazer poder rever o pastor aqui, depois de tanto tempo. Agradecer toda a direção da igreja, o empenho para estarmos aqui nesta noite. Fiquei feliz de ver você, vocalista. Graças a Deus você conseguiu alguém para te dar uma ajuda. Estou acompanhado da minha esposa, Patrícia. Vou pedir para ela ficar de pé. Essa moça bonita, que tem segurado e cumprido a difícil missão de ser minha esposa, porque eu sou muito complicado. Alguém pergunta, qual é o ministério da sua esposa lá na igreja? Eu falei, rapaz, ela já tem o tempo dela todo ocupado, tentando me manter na linha. Agradeço a Deus, temos um filho, que daqui a 60 dias vai fazer 1 ano de casado, Robson Júnior, casado com a dona Fabiana, que virou nossa filha também. Quero agradecer e trazer um abraço da Primeira Igreja Batista em Resende. Muitos estão orando por nós aqui nesse momento, enquanto nós estamos aqui nos reunindo. E disse que eu fiquei muito emocionado, porque eu comecei me lembrando de um Chevette branco 78, que eu tinha, e que tinha um toca-fita bandeja. A maioria nem sabe o que é isso, que você puxava assim, saía com tudo. E eu me lembro de uma vez que uma fita cassete do Vencedor agarrou lá dentro. E eu quase que desmontei. Eu ouço vocês desde a fita cassete, então vocês imaginam isso. Então é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Eu queria deixar aqui, eu sou um ficcionado pela leitura. Queria deixar aqui uma indicação de 2 livros, se os irmãos me permitem. Um é sobre família, sobre casamento, sobre casais, escrito pelo David Harvey. E aqui no Brasil está pela editora Fiel. Quando pecadores dizem sim, um estudo sobre casamento. Nós somos pecadores e Deus nos chama para ser igreja, para ser família, e o grande desafio. Então eu queria muito indicar esse livro, Quando pecadores dizem sim, da editora Fiel. E eu estava lembrando do irmão aqui que estava cantando um outro livro que não é da área de teologia, mas é de outra especialidade. Eu trabalho com neuropsicologia clínica e me especializei nos últimos 15, 18 anos. Trabalho com adultos e idosos e tudo que você estava falando aqui. Que bom que Deus colocou alguém e usou como instrumento para te ajudar. Nação dopamina, uma nação viciada em prazer. E eu quero dizer para você que muitos dos problemas que nós enfrentamos como família, como indivíduo, como igreja, porque tudo parte do indivíduo. Se você der uma olhadinha em Gênesis capítulo 1, depois você pode ler na sua casa, uma das coisas que me chama a atenção é que Deus ele não cria o casal logo de cara. Ele cria um indivíduo. E deixa aquele indivíduo vivendo com ele mesmo ali um tempo. A gente não sabe, entre a criação do homem e da criação da mulher, a gente não sabe, a gente não tem uma cronologia de quanto tempo. Mas tem um tempo que na psicologia, na neuropsicologia, na neurociência chama de individuação. É quando o indivíduo começa tendo conhecimento dele mesmo, aprender sobre ele, entender seus próprios limites. E Deus deixa aquele indivíduo um pouco sozinho, até que Deus pronuncia a célebre frase, não é bom que o ser humano esteja só. E faz outro ser humano. E uma das coisas que eu já quero deixar para você, é que eu creio muito que nós precisamos olhar nossas famílias, casais e nossas igrejas a partir das questões do indivíduo. Nós precisamos entender que se nós não nos entendermos e não buscarmos na presença de Deus cura para as nossas próprias lutas pessoais, fica muito difícil que as nossas casas sejam curadas. É muito difícil que a nossa igreja seja curada se os indivíduos que compõem casas, famílias, igrejas não tiverem um encontro restaurador e de cura com o Senhor.
Então, nós precisamos orar por isso. E eu quero compartilhar com você, nessa noite, um texto onde nós podemos olhar algumas coisas sobre alguns caminhos, algumas questões bíblicas, para que a gente possa caminhar e entender um pouco sobre relacionamentos familiares e os desafios que nós enfrentamos. Por isso eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, quero convidar você para ficar de pé. No segundo livro de Reis, capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4, e eu quero convidar você para a gente ler a partir do verso 8. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 8. E obrigado porque quem está cuidando aí da imagem está usando a mesma versão que eu gosto de usar, que é NVI. E o texto diz assim, a partir do verso 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa, e depois disso, sempre que ele passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. E ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. E ele a chamou. E quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que nós podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: eu estou bem e amparada entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido já é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época do ano que vem, você estará com o filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e, certo dia, foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ela começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: eu preciso de um servo e de uma jumenta para ir até onde o homem de Deus estava. Vou e volto logo. Mas ele respondeu: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar uma jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só para quando eu te mandar. Assim ele partiu para encontrar com o homem de Deus lá no Monte Carmelo. E quando ele viu ela à distância, disse ao seu servo Geazi: olha, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés e Geazi veio para afastá-lo, mas o homem de Deus lhe disse: deixe em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém te cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que se ficares, eu não vou. Então ele foi com ela.
Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não voltou a si. E quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca com boca, olho com olho, mãos com mãos. E enquanto se debruçava sobre o menino, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e ela obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. Meu Senhor, nós estamos diante de sua palavra, nesse ambiente tão bom de adoração. Completa a tua obra em nós nessa noite. Ministra a cada um dos indivíduos aqui, a cada casal, a cada família, a cada pai, cada mãe, cada filho, cada irmão. Desde aquele mais jovem até aquele com o cabelo embranquecido. Que a boa voz do teu Espírito sussurre, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente necessita nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Dá um abraço no seu irmão e diga: Deus te abençoe. Você pode se assentar. Isso. E peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Isso. Enquanto você pode se assentando. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Não fecha, não. Nós temos aqui uma história que tem um protagonista, Eliseu. Eliseu é uma contração do hebraico, que quer dizer Deus é a salvação. Eliseu é o substituto, é aquele que continua a obra do seu pai na fé, o Elias, que quer dizer Jeová é meu Deus. Eu acho bonita essa dupla, os nomes eles se completam, porque para Deus ser a minha salvação, Eliseu, antes Deus precisa ser o meu Deus, Elias. Porque tem muita gente que quer ser salva, quer que a família seja abençoada, mas não quer ter Deus como Deus. Então só o nome desses dois camaradas já dá alguma coisa para a gente pensar. O Senhor, Ele quer ser o seu Salvador, Salvador de sua casa. Mas amorosamente, Ele estende a mão nessa noite porque Ele quer ser o Senhor antes disso. O Senhor de sua vida. Esse texto é muito bonito. Eu gosto muito das narrativas do Antigo Testamento. Embora nós saibamos que a doutrina bíblica para a igreja está mais sistematizada no Novo Testamento. Mas as histórias, os textos, as narrativas do Antigo Testamento ilustram aquilo que é doutrina explicitada, principalmente por apóstolo Paulo nas suas cartas, às vezes deixa um pouco complexo. A gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê a doutrina se descortinando diante de nós. O texto bíblico já começa deixando uma coisa aqui claro para a gente. No verso 8 e no verso 9, o texto bíblico diz que esta mulher era muito rica. Essa mulher que está ali em Sunem, território não hebraico, o texto bíblico diz pontualmente que era uma mulher rica. Isso quer dizer que as posses da família, da parte da família dela, eram muito maiores do que as posses do seu marido. O texto bíblico diz que esta mulher tem muito dinheiro, está financeiramente muito bem aparada. Mas o texto bíblico diz que ela abre a casa dela para o profeta Eliseu. E o texto bíblico diz, no verso 9, leia comigo, por isso que é muito importante que você vá interagindo com o texto, mantenha sua Bíblia aberta. O texto diz no verso 9, em vista disso, ela disse ao marido: eu sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Veja bem, uma coisa que eu quero começar a falar, olhando para o texto para você, é que prosperidade, bênçãos materiais, não são ruins, não são pecaminosas, mas elas acabam e podem fazer com que nós percamos a visão espiritual das coisas. Muitas famílias se envolvem em verdadeiras odisseias buscando a bênção, buscando prosperidade.
o melhor emprego, o melhor trabalho, a maior fonte de renda possível, muitos cursos, boa casa, boa estrutura para que os filhos possam ter um quarto bom para estudar, bom computador. E não tem nada de errado nisso. Mas eu quero dizer para você, ore por sua casa, para que você não perca a visão daquilo que Deus está fazendo bem na sua frente. Essa mulher é rica, mas ela não perdeu a capacidade de perceber. Veja bem, um texto bíblico diz que ele passava por ali e de certo dia ele convidou para uma refeição. Essa mulher, que o texto bíblico chama de sunamita, essa mulher, ela observa, ela começa pensando, ela começa refletindo à luz de um pequeno convívio com Eliseu, aquele camarada que faz refeições na casa dela. Não deixa que a busca por prosperidade, por boas condições financeiras, não permita que a sua casa perca. Não permita que você perca. Não permita que sua família perca a capacidade de enxergar que Deus tem coisas muito maiores do que a prosperidade financeira. O texto bíblico diz que essa mulher, ela vira para o marido e diz assim: eu sei que esse homem é um santo homem de Deus. A palavra santo, no Antigo Testamento e também no Novo, quando se refere a Deus, obviamente fala dos atributos inatingíveis do Deus na sua perfeição. Mas quando se refere a homens, quer dizer, este homem tem um trabalho, ele foi separado por Deus para algo especial. Ela vê. Olha o que ela diz: eu não sinto, eu sei. E aqui, queridos, eu quero falar um pouco sobre, nós estamos na época do sentir, do intuir, de arrepiar os cabelos, de experimentar. Mas você precisa viver sabendo sobre Deus. Você precisa buscar conhecimento sobre Deus. E você sabe qual é o problema do conhecimento? Demanda tempo. Essa mulher passou um tempo observando Eliseu, se alimentando junto com Eliseu, olhando a forma de falar de Eliseu, a ética de Eliseu, a moral de Eliseu. Como é que Eliseu era no trato no dia a dia, inclusive com o seu subalterno, o servo Geazi. E depois de observar, ela chega a uma conclusão: eu sei que esse homem trabalha para Deus, ele é separado por Deus. Muitos problemas têm acontecido na nossa casa porque nós engolimos ideias e abraçamos filosofias muito rápido. Essa mulher, ela não chega, não é da noite para o dia que ela conclui que Eliseu é um homem de Deus. Ela passa um tempo observando. E eu quero começar a perguntar para você nessa noite: quantas coisas têm entrado na sua casa, têm entrado na sua família, têm entrado na sua mente, sem que você passe um tempo pensando, refletindo, procurando conhecer sobre isso? A Bíblia diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Quanta coisa má tem entrado na nossa casa, porque a gente não tem tempo para reflexão. Essa mulher não engole o discurso de Eliseu da noite para o dia. Ela observa ele, chama para jantar, toma um cafezinho da tarde, ouve, escuta. E depois, se você quiser saber a diferença entre escutar e ouvir, eu posso, num outro momento, te explicar. Ela escuta e ouve, ela observa. Eu quero dizer uma coisa para você: não deixe as coisas entrar rápido demais na sua mente, nem no seu coração e nem dentro da sua casa. Proteja espiritualmente a sua casa. O texto bíblico diz que ela chama agora o marido. Leia comigo o verso 10. Depois que ela teve a sua percepção de Eliseu, a percepção particular dela, leia comigo o verso 10. Verso 9, ela diz assim: ela diz ao marido: eu sei que este homem sempre vem aqui, é um homem santo da parte de Deus. Verso 10, vamos construir. Veja bem, eu disse para você que as bênçãos de nossa casa, elas começam com percepções do indivíduo, com decisões do indivíduo. Essa mulher sábia, ela começa, antes de trazer Eliseu para dentro de casa, ela observa. E agora que ela entendeu, agora que ela sabe um pouco mais, ela chama o marido para o nós.
Vamos nós construir. Ela disse, olha, eu não quero tomar a frente, trazer alguém para a nossa casa, trazer coisas para a nossa casa, trazer ideias para a nossa casa, não pode ser decisão de uma pessoa só. Vamos nós, meu marido, construir um quartinho? E aqui, querido, nós temos um grande problema, que é o individualismo e o egoísmo. Vivemos num tempo onde as pessoas querem tomar decisões sozinhas. E a Bíblia está cheia de histórias, principalmente no Antigo Testamento, de pessoas que tomam decisões sozinhos e trazem dor e angústia para sua casa. Lembra de Davi? Se ele tivesse descido, conversado com alguém da sua família, talvez ele tivesse, e certamente ele poderia ter evitado muita dor para a casa dele, para a família dele, para a dinastia dele, para o reino dele. Mas ele tomou aquela decisão com Batseba sozinho. Foi só ele. Movido pelo seu individualismo, movido pelo seu desejo, movido pela sua volição, movido pela sua vontade, o eu está destruindo muitos nós. E ser família, e ser igreja, é o nós estar na frente do eu. E muitas famílias têm fracassado, muitas igrejas têm enfrentado muita dificuldade, porque o eu está crescendo demais. Vivemos num tempo onde todo mundo quer o que quer. Nós perdemos essa percepção do nós. Essa mulher, ela tem uma ideia, mas ela chama o marido. Marido, chega aqui, olha, eu tenho observado, você concorda comigo? Será que a minha observação tem coincidido com a sua? Vamos nós construindo. A sua casa tem sido uma obra de uma nota só? Eu estava olhando aqui o tecladista, gosto muito de música, fiquei com uma inveja santa. Não tem isso não, gente, isso é mentira. Dessa bateria aqui, eu falo, que espetáculo de bateria. Eu estava vendo ali o tecladista, o pianista, como ele brinca com os acordes. Não é uma nota só. Os acordes dissonantes, ele chega a fazer até assim meio de lado. Igual quando o Ronaldinho Gaúcho olhava para um lado e jogava com a bola, assim, fazia assim. Então ele faz assim. Muitas notas, riqueza de acorde. Família não pode ter uma voz só. Senão não é família, querido. Senão a gente volta para Gênesis capítulo 1, onde o homem estava só. Essa mulher quer construir algo, ela tem uma ideia, ela tem uma visão, ela tem uma percepção que é dela, mas ela quer fazer com que o nós construa algo. Nossa família, nós precisamos de tempo para falar a nós, por nós, conosco. O texto bíblico diz que ela chama o marido e diz, vamos construir lá em cima. Vamos nós dois, querido, vamos tomar providências aqui, olha. A gente bota lá em cima uma cadeira, uma mesinha para ele sentar, colocamos uma lamparina para poder estudar à noite, para ele orar. Trazer bênção para casa é uma construção do nós. Mas basta um eu sozinho e traz maldição para casa. Esse é o grande desafio de ser família. É acabar com os solos, com aquelas notas únicas. E trabalharmos a muitas mãos. Isso precisa de tempo, precisa de escuta, precisa de conhecimento um do outro. Famílias que têm informações uns dos outros, mas não se conhecem. Mundos tão distintos. Eu disse para você, agora em julho, vai fazer 1 ano que eu participei de um negócio mais, impacto emocional mais grandioso dos últimos anos, foi fazer a cerimônia de casamento do meu filho. Filho único, nós temos um filho só. E eu acho que eu não infarto mais, porque depois daquele dia, que coisa. Mas que desafio. E eu me lembro que outro dia estávamos lá em casa, eu, ele, a Patrícia estava fora, a Fabiana também não estava lá, ficamos nós dois conversando, ele agora um homem casado, engenheiro mecânico, trabalhando fora do país, aí estava no Brasil, e a gente conversando, trocando ideias, e eu ali conversando, mas minha mente voando, me lembrando daquele garoto, quanto trabalho aquele garoto me deu.
Eu pensando, meu Deus, eu queria tanto implantar um GPS nesse garoto, porque tinha dia que ele sumia. Eu me lembro que um dia eu liguei para ele às 5 da manhã e falei, meu filho, onde você está? Eu saí, estava fazendo pós-graduação no Rio de Janeiro. Eu disse, meu filho, você está onde? Ele falou, pai, estou aqui na rua de trás. Eu falei, meu filho, venha logo para casa, sua mãe está dormindo. E se sua mãe acordar e não ver você aqui, metade do mundo vai acabar, filho. Só metade. Então venha para casa. E fui passava o dia inteiro no Rio de Janeiro, aqui na Celso Lisboa. E quando cheguei em casa, mais tarde, naquele sábado, perguntei a Patrícia, cadê Júnior? Ele só está dormindo. Falei, que bom, menino. Chegou, não chegou bem. Quando eu acordei, ele já estava aí. Falei, aleluia. Que coisa boa, né? Eu não menti, eu só não falei nada. E aí fui na garagem, vi o carro dele, olhei para o carro e tinha um ticket de estacionamento. E peguei o estacionamento, olhei o ticket. Era um ticket de estacionamento lá da Serrinha. A rua de trás ficava 60 quilômetros da minha casa. E eu ficava pensando, meu Deus, tem que botar um GPS nesse garoto, eu vou implantar, sei lá. Muito difícil. Você que é pai de adolescente, você conhece a adolescência, não é seu filho não, você conhece o que é adolescência no século 21. Sem conhecimento não tem nós. Eu amanhã mandei até para o Guto. Amanhã eu vou ter um papo lá na igreja sobre sexualidade. Não é sobre sexo, não, sobre sexualidade, um negócio muito mais complexo. Nós conhecemos nossa sexualidade? Não. Nós não refletimos sobre isso. Conhecimento, querido. Porque senão, vai abrir espaço para o eu, o meu eu, o seu eu. E as famílias, elas começam sendo, não é mais um nós, mas é um amontoado de eus, que vivem em cabo de guerra, cada um querendo o seu prazer. Por isso que eu quero que você leia Nação Dopamina. O que faz, o mal que faz o vício por prazer. O texto bíblico diz que essa mulher, de alguma maneira, ela vence essa batalha do individualismo e chama o nós. Meu querido, vamos nós construir um quartinho, vamos nós juntos, porque quando nós nos unimos, a porta da bênção, ela se abre. E nós vamos trazer coisas boas de Deus. Nós já temos prosperidade, nós já temos grana, nossa empresa está indo bem, as ações na bolsa estão indo bem, mas agora nós vamos trazer o supremo bem, o bem da parte de Deus. Nós vamos encher a nossa casa de um espaço, nós vamos ter na nossa casa um espaço onde as coisas de Deus, a bênção de Deus, onde vai ter gente orando. Olha que coisa boa, meu querido marido, diz a Sunamita, vamos construir isso junto. Uma família que se une e toma decisão. Nós vamos abençoar essa casa. Vai ser mole? Não. Carregar tijolo lá para o segundo andar. Eles vão ter que suar a camisa. E tem muita gente que não está experimentando a bênção dentro da família, porque não quer ter trabalho. Porque quer respostas rápidas. Desculpa. Com todo o respeito que eu tenho. Eu participo de congresso de família há uns 30 anos. Sou preletor em encontro de casais, junto com Patrícia, pelo menos uns 18 ou 20. Momentos de reflexão, momentos de oração são imprescindíveis. Mas tem que colocar a mão na massa. Suar a camisa. Para construir momentos de bênção para a sua família. Tem que suar. O texto bíblico diz que aquela família então começa a dividir o espaço com Eliseu. E um dia Eliseu chega, tem toda aquela estrutura, diz o texto. Tem toda aquela estrutura, ele e Geazi, ele fica lá sentado no quartinho, nunca teve um quartinho. Eliseu faz parte daquela galera que era profeta itinerante, aprendeu isso com Elias, andava de um lado para o outro, semeando as coisas boas de Deus. Agora ele tem um cantinho, um lugar para pousar. Uma telazinha plana, um ofurô, um frigobar, com Coca-Cola Diet. E tinha até umas bandeirinhas do Fluminense. Pastor Fluminense, né? Eu vi lá as bandeirinhas. Eu cheguei no gabinete do pastor.
Valdemir, falei, poxa, meu professor. E aí comecei olhando, olhei lá, foto do John Hus, um livro lá, uma coleção de André Choraki, que é um tratado sobre o Antigo Testamento, textos riquíssimos. Eu disse, poxa, pastor, continua lendo coisa boa. E aí eu fui olhando para a esquerda e me deparei com a caneca do Fluminense. Eu me lembrei que nós somos pecadores. Mas eu me lembrei também, pastor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? O texto bíblico diz que Eliseu e Geazi nunca tinham provado daquele bom bocado da parte de Deus, um lugar para dar uma descansada de suas andanças proféticas. E ele chama Geazi e diz, Geazi, não é justo. A gente está recebendo tudo isso, a gente nem plantou para isso, a gente nem pediu, e agora olha a estrutura que a gente tem. E Geazi tomando um sorvetinho, falei, é mesmo, o que a gente faz por ela? Eu disse, não sei. E aí ele chama, é interessante, Eliseu chama a Sulamita, ele diz, o que você precisa? Você quer que eu dê uma carteirada junto ao rei? Você está com algum problema legal, jurídico, de ordem, que precisa de um carimbo de uma grande autoridade? Ela disse, não. Você quer que eu chame o chefe da guarda, o comandante do exército? Você está com algum problema, algum processo na justiça? Tem alguém enchendo sua paciência que a gente precisa dar um jeito? Pendurar meia hora só de cabeça para baixo? Precisa de alguém? Disse, não, eu estou bem. A resposta dela, eu estou amparada. Eu estou muito bem amparada entre os meus. Essa mulher é rica e tem muitos parentes na localidade, é isso que ela está dizendo. Ele diz, olha, eu tenho uma estrutura familiar, eu tenho uma rede de apoio. Essa expressão está muito em voga hoje. Eu não estou sozinho, eu estou de boa. Mas o coração de Eliseu, ele queria trazer algo novo, ele queria trazer algo maior. Ele viu aquela casa próspera, ele viu a harmonia entre o casal que consegue fazer coisas de nós, não é eu sozinho. Mas ele diz, eu quero dar algo excelente para esse pessoal. Talvez se eu fizesse uma entrevista aqui, batesse um papo, tomando café com muitas pessoas aqui, como é que estão as coisas? Como é que está a sua casa? Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que você tem se relacionado com você, com Deus e com o próximo? Porque é esta tríade que manda na nossa vida. Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, e ao seu próximo como a ti mesmo. Quando um ponto desta tríade se desestabiliza, a nossa vida vira caos. Tem gente sofrendo porque está se relacionando mal com Deus. Tem gente sofrendo porque está se relacionando mal com o próximo. Mas tem muita gente sofrendo porque está se relacionando mal consigo, desrespeitando seus limites, por exemplo. É por isso que a gente estressa, meu querido. É por isso que a gente angustia. Porque a gente esquece que é pó. Uma das coisas mais bonitas que Deus diz para o casal, quando está expulsando eles do paraíso, é um lembrete. Lembrem que vocês são pó. Tem limite, hein? Não abuse dos seus próprios limites, senão você vai para o pó antes do tempo. Tem gente se esquecendo. Tem gente sofrendo porque está de mal com Deus. Tem gente sofrendo porque está de mal com o próximo. Mas lá no meu consultório e na igreja, eu atendo muita gente que está de mal consigo mesmo. Aliás, essa semana, pastor, não sei como é que foi aqui, mas esse mês de maio, negócio de família, parece que todos os tapetes foram tirados da sala e tudo que tinha sido varrido aflorou. Essa semana, eu falei com o Patrícia, eu fiquei a semana inteira no gabinete, só tentando achar soluções para problemas familiares. E alguns daqueles. E na sexta-feira eu entrei no consultório às 8 da manhã, só saí às 21 horas. E sabe o que tinha lá? Problemas de relacionamento familiares, a maioria deles. E uma coisa tem me chamado a atenção nos últimos anos. Os problemas fora da igreja e dentro da igreja estão ficando cada vez mais parecidos. Isso me preocupa. Porque nós deveríamos, por causa do nosso conhecimento sobre a verdade de Jesus Cristo, era para a gente estar dando respostas melhores, mas não estamos dando. Infelizmente. As nossas respostas, que deveriam ser mais espirituais, estão se tornando cada vez mais carnais.
E aí a dor na família cristã está se parecendo muito com a dor da família não cristã, infelizmente. Precisamos orar por isso. Jesus disse que não adianta só ouvir, tem que botar a palavra dele na prática, porque senão a casa cai. Ele disse: quem ouve minha palavra e as pratica, é como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Mas quem ouve minha palavra e não a pratica, o problema não é ouvir, as pessoas ouvem. O problema é na hora da ortopraxia, da prática. Muita casa caindo, não por falta de ouvir, mas por falta de prática. Precisamos orar, pedir que o Espírito Santo nos capacite a escutar Deus. E na hora aguda, na hora do temporal, na hora do vento, na hora da chuva, a gente conseguir dar respostas vindo do céu e não da nossa carne, amém? Esse é um segredo. O texto bíblico diz que então Eliseu chama ela, já sei o que a gente vai falar, porque Geazi deu uma dica para ele, ele disse: ó, não tem criança aqui na casa. O marido já é entrado em dias, ela também não é tão novinha assim, não tem criança aqui. Eliseu diz: é isso, o excelente de Deus para essa casa aqui, eles já estão no bom. A vida dessa família não está o caos não, já tem bom, já até tem coisas de Deus, tem um lugar para Deus dentro da casa. Mas Deus quer levar a gente para o excelente, querido. Deus quer levar a gente para o excelente. Até o quinto dia, a narrativa de Gênesis 1 termina dizendo o seguinte: e viu Deus que era bom. Você se lembra como é que termina o sexto dia? E viu Deus que era muito bom. E você sabe qual era o muito bom de Deus? Gente com gente na presença dele. Família. Igreja. O muito bom de Deus envolve família e envolve igreja. Gênesis capítulo 2, Deus começa fundando família. Atos capítulo 2, Deus funda igreja. O muito bom de Deus envolve estes dois núcleos, família e igreja. É assim que a Bíblia mostra. O texto bíblico diz então que Eliseu chama a mulher e diz: olha, eu não quero que você tenha experiências esporádicas de fé. Eu não quero que você fique só no bom que Deus tem para você. Eu quero trazer para você o muito bom. E no ano que vem, mais ou menos nessa época, você vai estar andando nessa casa com a criança no colo. E a minha mulher disse: não faz isso não. E aqui a gente pode interpretar isso de duas maneiras. Ou ela estava com medo da experiência do muito bom de Deus, ou ela já estava frustrada, porque tinha tentado muitos anos ter filho e não tinha conseguido. Tem muita gente frustrada dentro da família, porque tem planos, ideias, alvos, metas, objetivos, propósitos, mas ainda não foram realizados, até porque Deus trabalha no tempo. E nessa geração, ninguém gosta de tempo. Nós queremos as coisas absolutamente rápidas. Eu disse para você do meu Chevetinho 78. O primeiro computador que eu tive, lá no Seminário do Sul, quando era aluno, computador é um negócio tão caro que tinha que ter seguro. A transportadora levou lá para o Seminário do Sul, botamos ele na sala. Quase que eu e Patrícia tivemos que sair para o computador ficar na sala. Apartamento pequenininho, lá no prédio 29. E naquele tempo você baixar um documento ficava assim, ó. E fazia um barulhinho. Só quem sabe isso, daquele tempo sabe do que eu estou falando. E Patrícia botava um documento da escola para imprimir, fazia café, assava uma fornada de pão de queijo e o bicho não tinha baixado ainda. Mas era uma alegria, gente. Agora a gente tem computador com impressora. Se esperava. Hoje a gente já está no 5G. Você baixa um filme de 2 horas e meia em 15 segundos e você está olhando assim, 15 segundos. Ninguém quer esperar mais nada. O texto bíblico diz que Deus queria levar para aquela casa uma experiência muito bom. O muito bom de Deus.
E o texto bíblico diz que assim se faz. A promessa, a profecia de Eliseu se cumpre. Uma criança nasce. E aquela família agora, expandida, porque um casal também é família, gente, tá? Só para ficar claro isso. Casou, já é uma família. Depois vai expandindo a família. Aquela família expandida agora, alegria. Aquela mulher não se cabe nela. O texto bíblico diz que o pai, todo orgulhoso, levava esse garoto para tudo quanto é lado, inclusive lá para o local de trabalho, lá para os campos de colheita. E é lá que acontece um problema de saúde. O texto bíblico diz que o menino fica doente. O texto bíblico diz, e não aponta que nada foi feito errado, mas o texto bíblico diz que o menino morre. E aqui a gente precisa parar para fazer uma pergunta. Você está pronto para quando o dia do sofrimento chegar na sua casa? Você está pronto para quando o dia do sofrimento, do problema de relacionamento, do problema financeiro, a falta de saúde, o diagnóstico de doença degenerativa, quando isso chegar na sua casa, você está pronto para isso? A gente precisa entender que esse texto mostra que não há nada absurdo aqui, as coisas naturais de um mundo caído. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos fora do Éden, nós não estamos mais no Éden, e tem muita gente se enganando, esperando uma perfeição que a vida não tem para entregar, querido. Tem muita gente frustrada, esperando que os relacionamentos familiares, os relacionamentos conjugais não tenham problemas. Gente despreparada para a dor. Gente que se esqueceu, como diz o livro, de que nós somos pecadores e que todas as pessoas que fazem parte de nossa família são pecadores também, falhos e que carecem da graça, como a gente cantou aqui. Mas tem muito crente que parece que não conta com a dor. Parece que nós nos esquecemos que o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. Parece que nós nos esquecemos que lá em Gênesis, capítulo 3, Deus avisou: por causa do pecado de vocês dois, a terra agora é maldita. Jesus diz que o mundo jaz. Como é que a gente que vive numa terra tocada e amaldiçoada pelo pecado, um mundo que jaz no maligno, como é que a gente não vai esperar problemas, querido? Isso é engano. Isso é falsidade. E enquanto nós não colocarmos nossos pés na realidade, nós vamos ficar esperando o Éden. Mas nós já estamos do lado de fora. Eu e você. E nós somos chamados para ser família do lado de fora do Éden. Nós somos chamados para ser igreja do lado de fora do Éden. Para ser sal da terra e luz do mundo. Nós não estamos mais no Éden. E eu disse para você que em Gênesis capítulo 3, verso 19, Deus faz o aviso mais amoroso, o lembrete mais amoroso de todo o livro de Gênesis. Lembre-se que vocês são pó. Limitados. Homem, a mulher com quem você se casou é pó. Ela tem limites. Ela erra. Mulher, esposa, o homem que jurou fidelidade, amor, proteção, ele é pó, finito, ele falha. Pais, seus filhos falham. Filhos, seus pais erram. Nós somos pó. Enquanto a gente não entender essas coisas, vai ter muita frustração, muita dor. Simplesmente porque nós não olhamos as coisas como elas são. E vivemos num mundo de avatar, de fotos, de mentiras. Acho que eu vou estourar um pouquinho o tempo aqui, tá bom? Não fica triste não. É só hoje. Eu fui chamado para participar dar um apoio. Na minha cidade ali, Resende, tem muitas empresas automobilísticas. E tinha uma vaga. E tinham lá candidatos para essa vaga, 5.
currículos. E mandaram as fichas com a foto. A gente entra para fazer uma entrevista. Quando eu olhei para aquelas 5 fichas, com as 5 fotos e as 5 pessoas, eu saí e disse para a pessoa, cara, tem que demitir todo mundo. Mas por quê? Olha essa foto. Vai lá dentro e olha aquelas pessoas. Não são as mesmas. Não são as mesmas. São imagens tremendamente retocadas. Ninguém tira mais retrato. Nós produzimos imagens. Queridos, nós não estamos suportando nem quem nós somos, quiçá quem o outro é. Nós temos que orar e pedir ao Senhor. Meu Deus, me ajuda a me suportar com todos os meus erros, eu sou pó. Mas me ajude a suportar também o meu irmão, que é família comigo, que é igreja comigo. A gente precisa de um choque de realidade. O texto bíblico diz que aquelas pessoas, que aquela família que vive numa terra pecaminosa, cercado de pecadores, fora do Éden, agora enfrenta o temporal, a dor, a perda. O texto bíblico diz que essa mulher, quando ela vê o que aconteceu, o filho chega em casa nos braços do seu funcionário morto, ela sobe no quarto e coloca o menino lá na cama, onde dormia o homem de Deus, Eliseu. E ela fecha a porta. Aqui ninguém vai entrar. Eu só vou abrir essa porta quando Deus me der resposta. Quando chega a dor na sua casa, quando chega a dor no seu relacionamento com seu filho, com seu cônjuge, quando chega a dor, e vai chegar, você tem pedido conselho a quem? Quem tem sido seus conselheiros? É a internet? São os amigos? Que não sabem nada da sua dor, que nunca andaram nos seus sapatos, e que acham que conhecem, e que vão dar conselhos segundo a sua própria carne, sua própria vaidade, e muitas vezes projetando a sua própria dor em você, e na situação que você está passando. Familiares, é na internet, são conselheiros. Essa mulher disse, não, eu não vou ouvir ninguém, enquanto Deus não me disser, enquanto Deus não me responder, os meus ouvidos estão tapados, eu vou buscar o Senhor. Quando as dores chegam na sua casa, você tem buscado quem? De onde vem sua resposta? Morei num prédio lá em Resende, morávamos no 5º andar, e tomávamos café na casa de um casal de idosos, irmã Helga, Guto sabe quem eu estou falando, já estão com o Senhor. E aquele casal adotou eu, Patrícia e Júnior, quando nós chegamos lá. E a gente descia 3 andares para tomar café com ele. E antes de tomar café, ele abria a janela, olhando para uma das paisagens mais bonitas que tem em Resende, que são as agulhas negras. O prédio dava direto para aquelas montanhas. E ele sempre citava comigo, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do céu. O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do Senhor, porque Ele é que fez o céu e a terra. Onde você tem procurado a resposta, querido? Eu disse para você que as dores são iguais, mas as respostas que precisam ser diferentes. O texto bíblico diz que essa mulher sobe num jumento, e naquele lugar ali, naquela localidade, os jumentos são o meio de transporte, inclusive mais rápido, mais resistente para as grandes distâncias. Ela anda 34 quilômetros, de onde ela está até o Monte Carmelo. O Monte Carmelo é um monte assim, fantástico. Foi onde o fogo desceu com Elias, lembra? E que lambeu o sacrifício, e que todo mundo começou gritando, Deus é Deus, Yahvé, Adonai, o Senhor é Deus. Lembra disso? Foi lá. Eliseu está lá. Eliseu, do alto do monte, mais ou menos uns 450 metros de elevação, ao norte de Israel. Ele olha, chama Ziad, dá um cutucão e diz, eu conheço aquele andar. É a sunamita. Os trajes dela. Aquele passo, o jumento, aquele passo picado, aquela correria, aquela poeira na estrada, ele diz, tem alguma coisa acontecendo errado. Ele manda, desce
vai lá. Eu não falo hebraico, mas eu aprendi com um professor aqui, outros professores. Eu tive o privilégio de estar no Seminário do Sul em tempos muito áureos. Deus foi bondoso comigo. Eu fui muito bem instruído. E principalmente porque eu tenho uma biblioteca bem grande, com muitas ferramentas para trabalhar com texto. Eu gosto muito de trabalhar com texto, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de livro, eu gosto do cheiro do livro. Eu já até comprei aquele negócio, Kindle, não é isso? O pessoal de tecnologia, não é? Mas aquele negócio, não acho não, eu gosto do livro, sabe? Eu gosto do livro, ó. Cheirinho de mofo, gostoso. Traça. Espalhar livro pela casa. E eu ouvi Patrícia reclamando. Tem livro debaixo da coisa, tem tudo, livro. O texto bíblico diz que ele desce. Vai lá. E aí eu fui ler esse pedacinho no texto, na Bíblia hebraica. Você sabe o que ele pergunta para ela? O texto diz o seguinte. Ele diz que, vai lá, Geisi. Vai lá e pergunta para ela. Leia comigo. Leia comigo, querido. Verso 26. Leia comigo. Eu sei que já está tarde, me perdoe. Mas eu preciso deixar com você o que Deus tem colocado no meu coração já há alguns dias, ok? Eu já sei que tem um macarrão sendo feito aí, ó. Tamo junto. O texto bíblico diz que ele faz... Leia comigo o verso 26. Isso aqui é de uma poesia, querido. Ele pergunta assim: corra, vai ao seu encontro e pergunte a ela. Verso 26, 2 Reis, capítulo 4. No hebraico, a pergunta é o seguinte: pergunta a ela se Shalom Adonai Ebiu. Você sabe o que é isso? Pergunta a ela se a paz do Senhor está com ela. Sabe o que quer dizer Shalom Adonai? Shalom Adonai não é só se está tudo bem. O texto aqui acaba empobrecendo, porque a gente não tem isso na nossa língua. É como se ele estivesse perguntando assim: a paz do Senhor tirou o seu conflito com Deus? A paz do Senhor curou, aquela paz que cura o seu conflito com você mesmo? Aquela paz que tira o seu conflito com o próximo? Aquela paz que tira a sua dor, o seu conflito com a realidade que te cerca? Aquela paz que faz você olhar para a sua história de erros e acertos e mesmo assim continuar de boa? Aquela paz que faz você entender suas emoções? É uma paz que só o Senhor pode dar. Essa paz está com você. Shalom Adonai é um negócio muito grande. E aí eu vou perguntar para você: essa paz aqui está com você nessa noite? Aquela paz que é muito mais do que a ausência de conflito. Você está em paz com você? Você está em paz com seu Deus? Você está em paz com a sua história? Você está em paz com a realidade de quem você é? Você está em paz com o teu próximo? Você está em paz com o teu marido? Está em paz com tua esposa? Está em paz com o teu filho, com o teu vizinho? Você está em paz com você mesmo? É isso que quer dizer Shalom Adonai. E o texto bíblico diz que aquela mulher sobe correndo aqueles 400 e poucos metros, se lança ao pé dele. E naquela hora Eliseu diz: a paz do Senhor não está mais sobre ela. Eu não sou profeta. Eu sou só um expositor bíblico. Aprendi com esse pastor e outros daquele tempo que a Bíblia fala muito melhor do que nós. Então eu não tenho visão nenhuma. Sou até míope. Mas eu sei que tem muita gente aqui que não está com a paz do Senhor. Tem carro na garagem, as contas estão pagas, não está passando fome. Todo mundo está na mesma casa. Mas aquela paz que só o Senhor pode dar. Tem gente aqui que essa paz foi embora. Mas nessa noite, Adonai, que é o Senhor, está aqui. E Ele quer colocar a mão sobre sua cabeça e devolver a paz que você perdeu. Porque Ele é Deus de paz. O texto bíblico diz que Eliseu parou tudo que estava falando e disse para Geazi: tem alguma coisa aqui. Pega meu cajado.
E naquele tempo, querido, só para você entender, naquele tempo precisava de muito simbolismo. O manto, o cajado, eram símbolos da autoridade. Ele diz, olha, ela diz, olha, você sabe o que aconteceu? Se você me mostrou o muito bom de Deus, eu estava no bom de Deus e estava tudo ok, eu não te pedi isso. Não é para mim. Verso 28, eu preciso de um culpado. Eu preciso de um culpado, e tem um monte de gente aqui que começa a procurar culpado. O culpado é o marido, o culpado é a esposa, o culpado é o pai, o culpado é o filho. E nós achamos que as dores e sofrimentos que nós enfrentamos são injustiças de Deus. Mas isso não é verdade, porque o filho do homem sofreu. Ele teve que beber o cálice. Ele teve que fazer aquela oração difícil lá no Getsemane, quando ele diz, olha, eu já te disse o que eu quero. O que eu quero é que afastes de mim o teu cálice. Mas não faz o que eu quero. Faz aquilo que o mundo precisa. Me dá o teu cálice para beber. Você já aprendeu a orar assim? Deus, eu quero isso, mas não me dá o que eu quero. Me dá o que eu preciso. Você já fez essa oração? Tem coragem de fazer essa oração? O texto bíblico diz que essa mulher experimentou naquele momento a ilusão de que pode existir sem dor, de que pode haver existência sem peso, de que pode haver existência de verdade sem frustração, que o mundo é só do prazer, só que isso é mentira. E se você acredita nisso, nessa noite, Deus quer tombar essa mentira por terra. No mundo tem dores. Eu aconselho casais que vão se casar. Gravei um podcast na quarta-feira. Nós temos um canal lá, o Nisso Pensai, que tem sobre neurociência e sobre teologia, alternado. Cada semana sai um podcast. Nisso Pensai. Eu produzi um podcast sobre motivos bíblicos para se casar e não se casar. Está dando um furdunço lá na igreja. Motivos bíblicos para não se casar. Porque a gente acha que é só prazer. Eu vejo aqueles noivos chorando lá no meu gabinete. Olha, eu te amo. Eu não quero ser um peso para você. Mentira, querido. Quem está vivo tem peso. E se relacionar com alguém é muitas vezes carregar o peso desse alguém para a glória do Senhor. Eu não quero te causar dor. Vai causar. Porque pessoas com limitações, pessoas que vieram do pó e vão voltar para o pó, acabam em algum momento pisando no pé do outro e vai trazer dor. Mas é isso que é ser osso do osso e carne da carne. A nossa carne, imagine se seu dedo doer hoje, aí você diz, olha, eu não quero essa dor, eu corto. Aí sua orelha amanhã lateja, você diz, também não quero e corto. Eu disse isso para jovens que vão se casar. Se você ainda não consegue olhar para essa mulher, para este homem, e está pronto para se relacionar com ele, mesmo que ele te cause dor, como a carne às vezes dói, como os ossos às vezes dói, e se você não vai, não olha para ele, e não está pronto para não amputar ele da sua vida, ainda não está pronto para casar, ora mais. Isso aqui é ser osso do osso, carne da carne. E a gente leu aqui, né? É por esta causa, e só por esta causa, lá em Gênesis capítulo 2, que o homem tem que deixar pai e mãe, se unir a alguém e se tornar mulher. Se você que é jovem, está namorando, noivo, ore antes de se casar e peça ao Senhor, eu quero enxergar essa mulher como osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quero enxergar esse homem como osso dos meus ossos e carne da minha carne. E o dia que doer, eu vou aguentar firme, porque o Senhor que sara está sobre nós. Mas tem gente que não quer. Doeu, amputa. Arranca fora. O texto bíblico diz que Eliseu fala com o garoto que era mais rápido. Vai, filho, vai para lá. Corre, chega lá, bota o meu manto, bota o meu cajado em cima do menino. E eles vão. E a mulher diz para ele, Eliseu, se você não for, não adianta. Eu não quero. Eu quero aquele que está com o Senhor. Eu quero Deus. E o texto bíblico diz que eles vão, eles chegam lá. E o quarto está fechado. O marido da sua família nem sabe muito bem o que está acontecendo, porque ela fechou o quarto. Se você ler o texto, ele não sabe. O que está acontecendo? Não é dia de culto hoje, não é lua nova, não é Pefá. Para que você está indo para lá, mulher? Ele não sabe. Sabe por quê que ela escondeu? Porque ela tomou uma decisão. Enquanto Deus não disser que é ponto final, eu vou continuar buscando.
Não joga a sua família fora. Ora mais. Sobe para o quarto. O que morreu na sua casa? Morreu a verdade? Morreu a comunhão? Morreu a confiança? Morreu a alegria nos relacionamentos? Sabe o que esse texto diz? Não importa o que morreu na sua casa. Espera o Senhor agir, porque Ele ressuscita. Morreu a harmonia conjugal? Espera, porque Ele ressuscita. Morreu a alegria de ser pai e mãe? Espera no Senhor, porque Ele ressuscita. Deus restaura aquilo que tem morrido na sua casa. Eu não sei o que é, mas Ele sabe. Eu não sei o que é que morreu na sua casa, mas eu sei que Ele pode colocar de volta, porque Ele é Deus. Marta e Maria também perderam parte da sua alegria. Seu irmão, o homem da casa, que brincava com elas. O homem da casa que trazia alegria, que importunava elas, que ensinava elas, que protegia elas. Aquelas duas mulheres tinham um irmão em casa, esse irmão morre. E elas acharam, e o texto bíblico diz que elas fizeram igual ao sunamita, culparam Deus. Se você estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido. Só que elas não sabiam que Deus tinha a dar. Deus tinha um plano muito maior. Porque uma coisa é você ver algo nascer na sua casa. Outra coisa é ver Deus restaurar aquilo que morreu na sua casa. Está doendo? Você está triste? Está desanimado? Está frustrado? Está angustiado? Deixa o Senhor ressuscitar aquilo que morreu na sua casa nessa noite, querido. Eu não sei o que é, mas eu sei quem pode. O texto bíblico diz que essa mulher abre. Eliseu sobe. E aí, querido, não é assim, sabe? Você vai ler o texto, Eliseu sobe, ora, se coloca de pé, ora de novo, deita de novo. Deus trabalha no tempo, deixa Deus trabalhar no tempo na sua casa, nos seus relacionamentos, dentro do seu coração. José levou 20 anos para poder perdoar os seus irmãos. Os irmãos que venderam ele, que traíram ele, mentiram para o pai que ele tinha morrido, anularam ele da história. Ele levou 20 anos. Eu gosto dele quando ele diz assim, José, ele teve um filho no Egito e diz, Manassés, Deus me fez esquecer o sofrimento. Depois ele tem outro filho, Efraim, Deus me fez prosperar. Deus vai fazer você esquecer a sua dor e vai trazer a bênção de novo. Mas você sabe quando é que a gente está pronto para perdoar alguém? José nos ensina isso. Gênesis capítulo 50, verso 19. Os irmãos tremendo de medo, Jacó tinha morrido. Ele diz, agora o nosso irmão, que é superintendente do Egito, ele vai se vingar de nós. Você se lembra disso? Você lembra da resposta de José? Por um acaso eu sou Deus? Como é que a gente perdoa, Robson? Quando a gente lembra que a gente não é Deus. E que Ele é Deus. E que se Ele me perdoou dos meus muitos pecados, eu preciso buscar nele graça para perdoar aqueles que pecam contra mim. Eu não sou Deus. Deus quer trabalhar na sua casa. Deus quer ressuscitar aquilo que morreu na sua família. Eu não sei o que é, mas você sabe. E eu quero terminar nessa noite fazendo a única coisa que eu sei para a gente fechar isso aqui. É orar com você. Não orar por você, mas orar com você. Porque eu também vou orar por mim. É um negócio muito simples. Se tem alguém, nós vamos todos fechar os nossos olhos. Todos. Eu quero pedir isso a você. De boa. Você já me suportou até agora? Feche seus olhos. Todos. Você entendeu a história. Se nessa noite você sabe que na sua casa, na sua família ou no seu coração algo morreu, mas se você confia no Senhor, abre a porta do seu coração, deixa o Senhor entrar na sua vida nessa noite e deixa Deus restaurar. Se tem alguém que quer fazer essa oração para Deus ressuscitar aquilo que morreu na sua casa, fica de pé no seu lugar.
Seja honesto com você, querido. Fica de pé, onde você estiver. Não precisa vir à frente, não. Só diga para Deus, Deus, eu creio que o Senhor pode. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Tem mais alguém? Deus abençoe você. Deus abençoe você. O que morreu na sua casa? A alegria morreu? Pede para Deus restaurar. Deus abençoe você. O prazer, o contentamento morreu? Fica de pé, deixa e pede para Deus nessa noite. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Feche seus olhos, mantenha seus olhos fechados. Deus abençoe você. Deus abençoe você, casal. Há mais alguém nessa noite que quer dizer isso para Deus? Deus, eu confio que o Senhor pode restaurar aquilo que morreu na minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento, Deus abençoe você, moço. Deus abençoe você, moça. Deus abençoe você. Mais alguém? Diga para Deus nessa hora. Deus, na minha casa morreu isso assim, morreu a alegria, morreu o prazer, morreu a confiança. Deixa Deus restaurar aquilo que morreu na sua casa nessa noite. Fica de pé e vamos orar juntos. Senhor, olha quantos filhos teus confiam no Senhor como aquela mulher fez. Ela recebeu de volta aquilo que tinha morrido. E não precisa ter a unção de Elias ou Eliseu, Deus, para saber que existem muitas casas aqui que sofrem. Esposas, maridos, pais, filhos. Mas o Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que traz de volta à vida aquilo que morreu nas nossas casas. E todos esses meus irmãos e irmãs estão de pé, não porque confiam em mim, mas porque confiam no Senhor. E eu quero te pedir, por causa da glória do teu nome, abençoa a vida, o lar e os relacionamentos desses meus irmãos. Restaura aquilo que se perdeu. Refaz, Deus. Faz nascer de novo. Traz para fora. Tira do túmulo de nossas histórias aquilo que nós matamos. E para a glória do Senhor, refaz essas casas. Porque esses irmãos ouviram tua palavra e se colocam de pé diante de tua autoridade, porque tu és o Deus bondoso. É na autoridade que o Senhor tem que nós confiamos. Restaura, Deus. Refaz. No nome de Jesus nós oramos. Amém. De novo, dá um abraço no seu irmão e diga: Deus abençoe você e sua casa. Isso. Muito obrigado, querido. Deus abençoe você.